A escalação, a gente já, ali na escalação, eu já fiquei com o pé atrás. Digo ali, o episódio que aconteceu, que, um jogador não foi para concentração, aí botou o pequenininho lá, o Jean Davi, que até agora eu não sei por que veio. A gente com tanto garoto bom na base, tantos jogadores bons na base, que jogam até mais do que ele, a gente gastar um dinheiro que a gente hoje não tem em trazer esse jogador. E outra coisa que, durante o jogo, a gente não entende que o Maxime, é uma contratação que foi a maior contratação da janela, em termos de botar dinheiro, 2 milhões de euros, e não entrou no jogo. Não sei o que acontece no Vasco. Zé, eu não sei se você concorda, mas muita gente diz que essa janela, se no ano passado a segunda janela salvou o Vasco, este ano essa segunda janela não rendeu frutos, pelo menos até agora. Mas, ô Wellington, eu vou falar uma coisa aqui agora que fique registrado. Eu sou um cara que eu não tenho partido político no Vasco, eu nunca pertenci a grupo político nenhum. Aqueles 48, você nunca foi de nenhum. Você sabe, 2 eleições aí, o meu número está lá, eu não votei. Então, eu levo a alcunha de fazer política no clube. Eu não entendo como é que se faz política no clube sem pertencer a nenhum grupo político. Mas, se preferem se defender contra as minhas verdades dizendo isso, mas vamos lá. Pedrinho salvou o Vasco. Essa aí era a frase que todo mundo falava, Pedrinho salvou o Vasco, Pedrinho... Virou um mantra. Virou um mantra. E se eles pegarem e fizerem tudo errado, o que vai ser dito é Pedrinho salvou o Vasco e, as pessoas têm que aceitar. Agora, eu vou puxar aqui novamente, que eu acho que eu não falei isso aqui no teu canal, mas falei na minha rede social e vou deixar aqui. Renato Gaúcho, você sabe que trabalhei com ele várias vezes. Renato Gaúcho, um dia, insatisfeito com comentários de pseudo-jornalistas, que ele chamava de pseudo-jornalista, não o Wellington Campos, que fez jornalismo e tal, e que trabalha, não, o jogador que virou comentarista de futebol. Muro baixo. Isso. E aí ele chamava de pseudo-jornalista. E aí ele estava insatisfeito com as críticas a ele, não do jornalista, mas dos pseudo-jornalistas, que eram companheiros de profissão dele. E aí, eis que o Renato soltou uma pérola, que eu gosto desses caras. Eu gostava do Eurico, porque o Eurico falava o que tinha que falar. Eu gostava do Romário, que o Romário falava o que tinha que falar. O Edmundo também falava o que tinha que falar. E o Zé Comé também fala o que tem que falar. Então, eu vou falar o que o Renato falou. E para que eu estou usando isso, Wellington? Vamos lá. O Renato falava assim. Esses pseudo-jornalistas, que são os comentaristas do ar-condicionado da televisão, que são ex-jogadores de futebol, ficam me criticando. Se eles fossem tão bons, eles não ganhavam 25 mil reais e ficavam no ar-condicionado. Eles ganhavam 1 milhão e ficavam na beira do campo, como eu estou. E aí eu tenho que bater palma pro Renato. Por que eu tenho que bater palma pro Renato e por que eu estou te falando isso? Porque o Pedrinho, quando pegou e começou... Tem uma live que está rolando agora aí, que está todo mundo botando, ele falando, na janela, eu ofereci para os caras da 777, você deve ter visto isso, no seu culto. Eu ofereci o Luiz Henrique e o Savarino, os caras na janela. Falei com os caras da 777, os caras não me ouviram, Então, falar, todo mundo fala. Língua é bom com batata. E falar, até o papagaio fala. Então, vamos lá. Eis que veio a janela do Vasco. Eu falava no teu programa, lá no começo, que o projeto desportivo do Pedrinho era o divino, que era a vontade do ídolo Felipe Coutinho de querer voltar, e, porque mais do que isso a gente não viria. Eu achava que não ia ter dinheiro. Eu achava. Sabe por que eu achava? Porque quando eles entraram,
que removeram a 777, o que foi dito para a torcida? Vamos lá com calma agora, analisando os fatos. Foi dito para a torcida que os cofres da 777 estavam zerados. Concorda? Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Aliás, o Pedrinho falou isso. Então, que os cofres estavam zerados. Na sexta-feira, o torcedor não sabe disso, mas anota aí o que eu estou falando. Indagado ao Conselho dos Beneméritos, membro da diretoria virou e respondeu o seguinte. Vamos lá. Preste atenção. Nós não antecipamos verba nenhuma. Foi dito. Foi dito. Tá? Nós não antecipamos verba nenhuma. Ponto. Outra pergunta ele respondeu. Membros do Conselho Fiscal entregaram, ou seja, pediram demissão. Não. Eles não entregaram, não pediram demissão. Expirou o prazo do contrato deles e nós estamos dialogando. Porra, eu conheço os caras. Os caras pediram demissão, fizeram reunião e o cara que falou que não pediram demissão participou da reunião junto com o presidente, que ficou 10 minutos na reunião e saiu. Sabe que eu não falo mentira. Mas Pedrinho salvou o Vasco. E aí, o que acontece? Se tudo der errado, nós vamos fazer o seguinte. Se não fosse o Pedrinho, a gente não estava aqui comentando das dificuldades do Vasco. O Vasco teria acabado. Aí eu te pergunto, porque tu é inteligente, teu seguidor aí é inteligente. Esqueçam a 777, foi uma merda, tá? É isso que vocês querem? Foi uma merda, acabou, solvência. Infelizmente, acabou. Mas a ACAP assumiu, e aí eu te pergunto, acabou o Genoa? Não. Acabou o Hertha Berlim? Também não. Acabou algum clube que eles assumiram a ACAP? Que eu saiba, não. Você concorda que a ACAP é a quarta maior empresa dos Estados Unidos? Concordo, e ela é. Então, Wellington, eu não sou mentiroso. Dá para vocês entenderem? E eu não sou político do Vasco. Agora eu vou contar uma coisa aqui que ninguém sabe. Eu perguntei a uma pessoa que já está fora da empresa, mas que tem correlação com essa ACAP. E sabe o que foi me dito? Mais ou menos eu já sei, mas vamos lá. Apareceu Um comprador para a ACAP. A ACAP detém hoje já 31%, o resto está na justiça, concorda? Isso, é verdade. Então, apareceu um comprador para a ACAP. E aí, para comprar, olha o que foi só para o torcedor entender, para comprar as ações da ACAP, que pegou... Já foram aportados 310 milhões. Da Vasco SAP. Então, Isso. compraria 31% das ações que hoje pertencem à empresa americana. Isso. Então, vamos lá. Só para o torcedor entender. O Vasco, quando entrou a 777... Ou seja, um novo parceiro. Um novo parceiro comercial. O Vasco, quando comprou a 777, quando entrou na Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, que adquiriu, fez o contrato, vamos lá, o Vasco estava, me responde se eu estou errado, 5 meses de salário atrasado. Perfeito. Disputando a segunda divisão. E com um risco grande de não subir. Com risco grande de não subir. Eles entraram com o dinheiro. É tanto que subiu só na última rodada contra o Ituano lá. Isso. E era a promessa do Nenê e ele cumpriu. E vamos lá. E que um cara foi expulso lá, acho que foi o goleiro, né? Não, foi o Andrei. Foi o Andrei que foi expulso aos 17 segundos. É isso aí. Aí vamos lá. Bom, o Vasco sobe a primeira divisão com um time que foi identificado pela empresa que, se ficasse na primeira divisão, ia ser o que os torcedores ficavam sacaneando o Vasco, chamavam o Vasco de golfinho.
Faz uma graça, aparece e mergulha. Faz uma graça, aparece e mergulha. Todo vascaíno já deve ter sido sacaneado dessa forma. Então, os caras identificaram, nós temos que mudar todo esse elenco. E aí, o que eles fazem? Eles pegam aquele elenco todo e dispensam aquele elenco. Os que terminavam o contrato, eles dizem que não iam renovar, e os que ainda tinham contrato, eles tiveram que negociar. E alguém entrou na justiça contra o Vasco? Daqueles jogadores? Que eu lembre, não. Nenhum. Todos receberam perfeitamente. Isso aí teve um custo para a empresa, que no primeiro momento pegou 5 meses de salário atrasado, teve que demitir um time inteiro, teve que contratar um time inteiro. Na época, Paulo Brax, que assumiu com essa incumbência. Contratou ali o Piton, o Paulo Henrique, o Léo Jardim, o Léo Pelé, trouxe jogadores que agregaram ao time, que estão aí. Se o Vasco fez essa graça aí, fez fora do time que a empresa contratou. Mas cometeram erros gravíssimos. Pô, o Carabarral, para mim, foi ridículo. Entendeu? Eu também não passo, eles só contrataram gente boa, não. Contrataram jogadores, porra, mas tudo bem. Mas você já é um cara antigo no futebol. Você tem esse risco. Você traz o cara achando que não. Claro. No Vasco tem um exemplo muito interessante. Claro. O Vasco trouxe o Leonardo do Sport e o Juninho Pernambucano de contrapeso. E o Juninho é que vingou, e o Leonardo, o falecido Leonardo, nada. Foi mais um na multidão. E o Edmundo, no canal dele, vivia dando porrada em todas as contratações. Eu não vi o Edmundo falar do Maxime, eu não vi o Edmundo falar do Jean Davi, do Rodrigues, eu não vi. Eu vi no outro dia ele dar uma cornetada no desafeto dele, que é o Souza, porque eu sei que ele tem um problema e todo mundo sabe que isso é... Tudo bem. Ô, Wellington, eu não tenho problema nenhum com o Pedrinho, deixo aqui claro e ratificado isso. Torço muito que eles acertem. E também, eu também quero falar que nós estamos fazendo campanha contra o Pedrinho. Não, claro que não. Até tá maluco? porque, eu sou Vasco pra caralho, porra. Até porque, se o Vasco tivesse numa situação bem melhor, nós estaríamos aqui elogiando. Isso aí o dirigente sabe. Claro. Você vira vidraça. Ô, Wellington, o que eu quero, e que a maioria dos que foram lá no calabouço votar pelo processo de SAF, foi quase a cada 10 sócios, 8 votaram a favor. Você não terminou de contar. Aí a equipe arrumou um parceiro... arrumou o parceiro. Para ficar no lugar dela. Arrumou o parceiro. 31% a equipe arrumou. E aí eu falei essa história toda por quê? Vamos lá. Eles pagaram 310 milhões, só que com essa circunstância toda do Valuê ter sido muito pequeno de quando compraram, o Vasco na segunda divisão e tal, parará, quando eles quiseram agora vender, eles arrumaram um comprador para pagar só nos 31%, quase que o dobro, 600 milhões. Se fosse 620, era o dobro. 600 milhões nos 31% que eles pagaram 310 milhões. Ou seja, manteve o Vasco na primeira divisão, está disputando aí, de repente, uma classificação de Sul-Americana, quem sabe, se Deus quiser, de pré-Libertadores. Ô, Wellington, e os caras acertaram com eles e a equipe levou a diretoria. Isso foi me dito e não tem conversa fiada. A diretoria aceitava vender, no máximo 18%, ou seja, o parceiro ficaria no máximo com os 31 mais 18, dá 49%. 49%. Ou seja, e o Vasco não ficaria com 51% gerindo o clube. Foi aí que é invejável, com a organização que vem também aos trancos e garrancos, com todo o sofrimento do Pedrinho e sua equipe, nós estamos conseguindo um alívio muito grande. E vamos falar a verdade, gente. Graças a Deus, repito, não estamos na situação do ano passado. Vamos tentar entender que o Vasco precisa sair, acabar o Campeonato Brasileiro, para o ano que vem, ele na primeira divisão,
ser reestruturado. E olha, honestamente, com todo respeito ou sem respeito, Payet não é craque nem aqui, nem em Paris. O Felipe Coutinho é craque, sim, do nosso passado, do nosso respeito, da nossa consideração, do nosso carinho. Mas não é um jogador que você possa jogar a responsabilidade dele, porque não é da personalidade dele assumir, e porque nunca foi. Nunca foi. Então vamos parar de ficar falando, pô, a cereja é o Payet. Se a porra da cereja for o Payet, não é sacanagem não, meu irmão. O quintal tá podre. Falei. Eu acho que vale a indignação, vale Não é essa por ontem, não, tristeza desculpa. de hoje. Mas não é por ontem, não, desculpa. Não é por ontem, não. Eu estou falando é por tudo. Por todos os jogos. Porque contra o Bahia, que nós ganhamos de 3-2, em casa, foi uma loucura. Quase eles empataram, porra. Faltou isso para eles empatarem. Faltou isso para eles empatarem. E aí todo mundo, caramba! Caramba o quê, gente? Que caramba é esse? O Bahia jogou bem? Jogou muito bem. Ponto. Nunca mais ele jogou do jeito que ele jogou. Aí todo mundo, agora vamos ver o próximo jogo. Eu vi ontem. Porra, tá de sacanagem comigo. Bom, dito isso, e colocando para fora aí toda a nossa mágoa, indignação, é claro que ninguém está satisfeito com o resultado de ontem, né? Não só com o resultado, mas com o desempenho, que eu acho que foi vexatório, sim, pelo tamanho das equipes, não pelo investimento, não pela posição na tabela, enfim, jogo fora de casa sempre é muito difícil, mas a apatia de alguns jogadores e principalmente a ausência do Coutinho, inexplicável, na minha modesta opinião, e novamente o Payet se escondendo, né? Parece que ele é um vagalume. Ele joga uma vez e some, apaga. Só que esse ano foi só uma vez mesmo, né? Foi só no jogo contra o Bahia, que o gol de pênalti, porque o Verratti não estava em campo, e o segundo gol foi um gol bonito, né? E aí, como o Vasco fez 3-0 num time, e é SAF também, que contratou, que tem excelentes jogadores, a gente se empolgou, né? Mas, na verdade, o desempenho do Payet durante o ano inteiro é o de ontem. É de apatia total. De apatia total. Agora, também, Eri, sem o Felipe Coutinho, quem poderia ser titular no lugar do Payet na partida de ontem? Eu também não vejo, não tem no elenco alguém que possa fazer essa posição de meio campo ali para substituir o Payet. Edmundo, desculpa. Por quê? Depois que você vem de uma partida muito boa, né? Ou boa contra o Bahia, porque ganhar do Bahia em São Januário deveria ser normal. Deveria ser uma coisa normal. Não era para a gente se empolgar. Na sua época. Mas a gente se empolgou. A gente se empolgou e achou, sim, que poderíamos fazer um jogo melhor na noite de ontem, lá no Engenhão. Mas, enfim, no seu modo de ver, é só o Jean David, que até agora, eu devo ter visto uns 10 jogos do chileno e ainda não entendo por que ele foi contratado. Payet, eu já esperava, porque, para mim, ele tem qualidades, sim, mas ele se esconde, ele prefere se esconder e, pós-jogo, aplaudir a torcida, porque aqui a gente é carente de educação e ver alguém educado, a gente acha o máximo, quando a educação é uma obrigação do ser humano, ser educado com o outro, respeitoso com o outro.
embora em alguns momentos aqui a gente não seja, mas aqui eu acho que vale muito a pena lembrar que não é o Edmundo ex-atleta do Vasco, não é o Edmundo ex-atleta de qualquer outro clube. Aqui quem está falando é o Edmundo torcedor do Vasco. Não é o Edmundo amigo do Pedrinho, né? Embora eu esteja vendo o trabalho dele, e por isso eu assino embaixo, porque é um trabalho de excelência, e aí eu defendo, porque você chegar aos 43 pontos, faltando ainda 6, 7 rodadas, com o orçamento que o Vasco tem e com as condições financeiras que o Vasco tinha quando ele assumiu, eu acho que é um excelente trabalho, fora ter chegado à semifinal da Copa do Brasil. Por isso, tem muita gente aqui dizendo: será que os jogadores estão querendo derrubar o Paiva? Ontem foi uma partida horrorosa. O Paiva não tem capacidade de treinar um clube gigante como o Vasco, mas eu acho que eu não tenho certeza se o Paiva está preparado ou não, porque estive com ele apenas uma vez, o cumprimentei, o parabenizei pelo belo trabalho que está fazendo, e acho que o trabalho dele é excelente, sim. Então é isso, galera. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal Vasco 98. Já chega aí deixando seu like, se inscreve aí no canal, beleza? Vamos a algumas notícias, né? Mas antes, agradecendo sempre aqui a imagem aí do canal do Wellington Campos FC, canal do Jorge Nicola, canal aí do Mundo Ed, certo? Agradecendo sempre aí pelas imagens. E se inscreva no canal deles também, galera. Bastante importante, beleza? Vamos aqui abordar um pouco aí sobre o que o Zé Comé falou, né? O Zé Comé aí no canal do Wellington Campos FC trouxe aí notícias de bastidores, polêmicas. Então, vou deixar aqui, vou pedir aqui para que você dê sua opinião aqui embaixo. O que você achou da entrevista aí do Wellington Campos aí com Zé Comé, né? Polêmico vascaíno. O que você achou? Deixa a opinião de vocês aí embaixo. Vamos aqui começar abordando um assunto Marinacks, né? Um assunto aí que tem mexido com a torcida do Vasco. No começo do vídeo aí o Jorge Nicola trouxe informações aí, qual o perfil dele. Ontem à noite o filho dele começou a seguir o Vasco nas redes sociais. Então tá começando a se criar esse movimento, né, de Marinacks no Vasco. A torcida começa a invadir as redes sociais, tanto do pai quanto do filho. Então, ontem também saiu uma notícia no GE, confirmadíssima, né? De que, sim, eles têm interesse em negociar com o clube aí do Brasil. E o Vasco estaria na mira. Mas, abre aspas, não tem nenhuma negociação, né? Fecha aspas. Essa informação, então vamos aguardar aí. Porque certamente virá novidades aí sobre o Marinacks aí no Vasco. Você queria esse grego? Você conhece? Você sabe qual clube ele é dono? Deixa a sua opinião aí embaixo. Agora vamos falar um pouco sobre o Vasco. Ontem, infelizmente, o garoto JP passou por uma cirurgia, né, no joelho e só volta a jogar em 2025. É uma pena, né? Uma pena. O garoto aí que teve algumas chances, foi até bem, mas depois sumiu, né? Então, complicado. Também vamos abordar aqui o assunto João Vitor, né? O João Vitor que está sendo muito criticado aí pela torcida do Vasco. O João Vitor aí que é a 4ª expulsão dele no ano. Então, o João Vitor aí tem que melhorar bastante aí seu rendimento. Tomar cuidado com essas expulsões, né? Porque mancha a carreira. Jogador aí que jogou pouco esse ano, na verdade, né? O jogador tomou muito cartão. Tem que melhorar essa cabeça dele aí pra evoluir, né? Então a gente torce aí pra que o João Vitor melhore aí no âmbito da cabeça, né? Porque jogar bola ele sabe, mas tem que parar de tomar cartão. Fica aí nossa dica, beleza? Pra encerrar aqui, vamos falar aqui sobre treinador.
A notícia também que saiu no GE é de que o Vasco tem confiança no Paiva, mas não garante para 2025. E é a informação que a gente traz. Rafael Paiva não fica no próximo ano. O Vasco vai buscar um treinador experiente. A gente já trouxe os nomes aqui de Renato Gaúcho, Filipão, Cuca, Luiz Castro, ganha força também. É um treinador aí que fez um grande trabalho no Botafogo. E também teria interesse aí do Vasco, mas o nome mais forte é o de Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho é um desejo aí do Pedrinho, é um cara que sabe montar times, tem muita força nos bastidores, né? Sabe trabalhar com jogadores, então esse é o nome que o Vasco quer. Então é isso, galera, essas foram as notícias de hoje. Se inscreve no canal, deixa seu like, né? Comenta aí embaixo o que você achou das novidades. Comenta aí sobre o que você acha que o João Vitor deve ir pro banco, ou só tem que melhorar mesmo, igual a gente falou aqui da cabeça. Deixa a opinião de vocês aí. Compartilha, ativa o sininho que você vai receber vídeos todos os dias às 10 horas. E obrigado aí pelos inscritos a todos. Deixa o nome da cidade de vocês pra gente mandar um alô aí nos próximos vídeos. Certo? Até mais.